Capítulo 7. Às 3 da madrugada seguinte, Brouwer novamente sentiu o solo se lhe desfazer abaixo dele. Mais uma vez, enquanto tentava encontrar Berta, caiu 40 metros até a laje de mármore adornada com símbolos misteriosos. Despertou em pânico, o coração acelerado, o camisolão e o travesseiro ensopados de suor. Tomando cuidado para não acordar Matilde, saiu da cama. Caminhou na ponta dos pés até o banheiro para urinar. Mudou de camisolão, virou o travesseiro do lado seco e tentou conciliar novamente o sono. Só que naquela noite não dormiria mais. Embora deitado, ficou desperto escutando a respiração profunda de Matilde. Todos dormiam. Os 5 filhos, bem como a criada da casa, Lois, a cozinheira Marta e a ama seca das crianças, Gretchen. Todos dormiam exceto ele. Montava guarda para a casa toda. A ele, que trabalhava mais duro e que mais precisava de descanso, coube ficar acordado e se preocupar com todos. Começou a sofrer de terríveis ataques de ansiedade. Alguns conseguiu rechaçar, outros continuaram surgindo. O Dr. Binswanger escrevera do sanatório Bellevue que Berta estava pior do que nunca. Ainda mais perturbadora era sua notícia de que o Dr. Exner, um jovem psiquiatra da equipe, apaixonara-se por ela e a transferia para outro médico após propor a ela o casamento. Corresponderia ele ao seu amor? De certo, deve ter lhe dado algum sinal. Ao menos o Dr. Exner era suficientemente sensato em ser solteiro, em renunciar espontaneamente a tratar dela. O pensamento de Berta sorrindo para o jovem Exner, da mesma forma especial como outrora sorrira para ele, envenenou os pensamentos de Brouwer. Berta, pior do que nunca. Que tolo havia sido ao alardear à mãe seu novo método hipnótico? O que pensaria dele agora? E que toda a comunidade médica estaria murmurando às suas costas. Se ao menos não tivesse apregoado seu tratamento naquela conferência, exatamente aquela que o irmão de Lois Salomé comparecera, porque ele não aprendia a manter o pico calado, estremeceu de humilhação e remorso. Teria alguém notado que ele estava apaixonado por Berta? Certamente, todos deviam ter estranhado que um médico gastasse 1 a 2 horas diariamente com um paciente mês após mês. Ele soubera que Berta era normalmente ligada ao pai. Contudo, não teria ele, seu médico, explorado essa ligação em benefício próprio. Que outra razão teria ela para amar um homem com sua idade, com sua insipidez? Brouwer acachapou-se ao pensar na ereção que sempre surgia quando Berta entrava em transe. Graças a Deus ele jamais se abandonara aos sentimentos, jamais declarara seu amor, jamais acariciara os seios dela. Depois, imaginou-se ministrando-lhe uma mensagem médica. De súbito apertava-lhe firmemente os pulsos, estendia os braços dela sobre a cabeça, levantava-lhe a camisola, separava-lhe as pernas com seus joelhos, colocava as mãos sobre as nádegas dela e levantava-a contra si. Afrouxava o cinto e estava desabotoando as calças quando, inopinadamente, uma horda de pessoas, enfermeiras, colegas, frou Papain, irrompeu na sala. Afundou ainda mais na cama, destruído e derrotado. Por que se atormentava assim? Repetidamente capitulara e deixara as preocupações o dominar. Havia muito de preocupação judaica, o antissemitismo crescente que bloqueara sua carreira universitária. A emergência do novo partido de Schonerer, Associação Nacional Alemã, os virulentos discursos antissemitas nas reuniões da Associação da Reforma Austríaca, incitando as guildas de artesãos a atacarem os judeus. Judeus das finanças, da imprensa, das ferrovias, do teatro. Somente naquela semana, Schoner exigira que voltassem a vigorar as antigas restrições legais. As atividades dos judeus incitou distúrbios por toda a cidade. A situação, sabia Brouwer, só iria piorar. O antissemitismo já invadira a universidade. Associações de estudantes haviam recentemente decretado que, como os judeus nasceram sem honra, não poderiam obter satisfação de insultos sofridos através de duelos. Inventivas sobre médicos judeus ainda não se fizeram ouvir, mas era uma questão de tempo. Escutou os roncos leves de Matilde. Ali estava sua verdadeira preocupação. Ela entrelaçara sua vida com a dele. Era amável, era a mãe dos seus filhos. Seu dote da família, a última, fizera dele um homem abastado.
Embora ela estivesse ressentida por causa de Berta, que culpa tinha? O ressentimento dela era mais do que justo. Brouwer observou novamente. Ao se casarem, ela era a mulher mais bonita que jamais vira. E continuava sendo. Era mais bonita do que a imperatriz, do que Berta ou mesmo Lois Salomé. Todos os homens de Viena o invejavam. Por que então não conseguia tocá-la, beijá-la? Por que sua boca aberta o assustava? Por que essa ideia assustadora de que tinha de escapar ao domínio dela, de que ela era a fonte de sua angústia? Observou-a na penumbra. Seus lábios doces, o gracioso domo de suas maçãs do rosto, a pele acetinada. Imaginou seu rosto envelhecendo, enrugando, a pele endurecendo em placas coriáceas, decompondo-se, expondo o crânio de marfim abaixo. Observou a elevação dos seus seios, repousando sobre as costelas torácicas. Recordou uma ocasião em que, caminhando por uma praia batida pelo vento, deparou com a carcaça de um peixe gigantesco, seu lado parcialmente decomposto, as costelas esbranquiçadas e nuas, sorrindo maliciosamente para ele. Brouwer tentou expulsar a morte da mente. Sussurrou seu encantamento favorito, a frase de Lucrécio: Onde a morte está, eu não estou. Onde estou, a morte não está. Por que me preocupar? Mas não adiantou. Abanou a cabeça para afugentar esses pensamentos mórbidos. De onde provieram? De falar com Nietzsche sobre a morte? Não. Longe de inserir esses pensamentos em sua mente. Nietzsche simplesmente os libertara. Eles sempre estiveram ali. Ele já os pensara todos antes. Contudo, em que parte da mente se abrigavam quando não pensava neles? Freud estava certo. Tinha que haver um reservatório de pensamentos complexos no cérebro, além da consciência, de sobreaviso, prontos para a qualquer momento serem arregimentados e marcharem até o palco do pensamento consciente. Esse reservatório inconsciente continha não apenas pensamentos, mas também sentimentos. Alguns dias antes, ao viajar em um fiacre, Brouwer observara outro ao lado. Seus 2 cavalos trotavam puxando a cabina, na qual se sentavam 2 passageiros, um casal de velhos de aspecto melancólico. Mas faltava o cocheiro, um fiacre fantasma. O medo o atravessou, provocando uma sudação súbita. Suas roupas se encharcaram em segundos. Foi aí que o cocheiro do fiacre surgiu. Ele simplesmente se inclinara para ajustar a bota. De início, Brouwer rira dessa reação estúpida. Porém, quanto mais pensava nela, mais percebia que, por mais racionalista e livre-pensador que fosse, sua mente, não obstante, abrigava conglomerados de terror sobrenatural. Aliás, nem tão profundos. Estavam alerta a poucos segundos da superfície. Se existisse um fórceps capaz de extrair tais conglomerados, com raiz e tudo. Ainda sem perspectivas de adormecer, Brouwer se levantou para arrumar o camisolão torcido e afofar os travesseiros. Pensou novamente em Nietzsche. Que homem estranho. Que conversas empolgantes tiveram. Gostara dessas conversas, fizeram com que se sentisse à vontade, no seu elemento. Qual era a sentença de granito de Nietzsche mesmo? Torna-te o que és. Mas quem sou eu? Perguntou-se Brouwer. O que eu deveria ter me tornado? Seu pai fora um talmudista. Talvez a disputa filosófica estivesse no seu sangue. Sentia-se satisfeito com os poucos cursos de filosofia a que assistira na universidade, mais do que a maioria dos médicos, pois, por insistência do pai, estudara 1 ano na faculdade de filosofia antes de começar os estudos médicos. E satisfeito por ter preservado seu relacionamento com Brentano e Tzotz, seus professores de filosofia. Deveria visitá-los mais a miúde. O discurso na esfera das ideias puras tinha algo de saneador. Ali, talvez apenas ali, ele se via livre de Berta e da carnalidade. Como seria viver o tempo todo? A semelhança de Nietzsche nessa esfera. E a forma como Nietzsche ousava dizer as coisas. Imagine, dizer que a esperança é o maior dos males, que Deus está morto, que a verdade é um erro sem o qual não conseguimos viver, que os inimigos da verdade não são as mentiras, mas as convicções, que a recompensa final dos mortos é não morrer mais, que os médicos não têm o direito de privar um homem da sua própria morte. Pensamentos malignos debateram com Nietzsche cada um deles. Contudo, fora um pseudo-debate. No fundo do coração sabia que Nietzsche estava certo. E a liberdade de Nietzsche? Como seria viver como ele? Nenhum lar, nenhuma obrigação, nenhum salário por pagar.
nenhum filho por criar, nenhum horário, nenhum papel, nenhuma posição na sociedade. Havia algo de fascinante nessa liberdade. Por que Friedrich Nietzsche tinha tanto dela e Joseph Brauer tão pouco? Nietzsche havia simplesmente conquistado sua liberdade. Por que não posso fazer o mesmo? Resmungou Brauer. Deitado na cama, foi ficando tonto com tais pensamentos, até que o despertador tocasse às 6. Bom dia, Dr. Brauer, saudou a Frau Becker quando ele chegou ao consultório às 10h30 após sua rodada matinal de visitas domiciliares. Aquele professor Nietzsche estava aguardando no vestíbulo quando vinha abrir o consultório. Trouxe estes livros para o senhor e pediu que lhe dissesse que são seus exemplares pessoais com anotações manuscritas nas margens de ideias para obras futuras. São bastante pessoais, segundo disse, de modo que o senhor não deve mostrá-los a ninguém. Aliás, seu aspecto era terrível esta manhã, e agiu de forma bastante estranha. Como assim, Frau Becker? Não parava de piscar como se não conseguisse enxergar, não quisesse ver o que estava vendo. Além disso, seu rosto estava pálido, como se fosse desmaiar. Perguntei-lhe se precisava de alguma ajuda, talvez um chá, ou se queria se deitar no consultório. Pensei que estivesse sendo gentil, mas ele pareceu contrariado, quase zangado. Depois, deu meia volta sem proferir uma palavra e desceu tropeçando pelas escadas. Brauer apanhou de Frau Becker o pacote deixado por Nietzsche. 2 livros caprichosamente embrulhados em uma folha do New Free Press do dia anterior e amarrados com um pequeno cordão. Desembrulhou-os e pô-los sobre a escrivania perto dos exemplares dados por Lois Salomé. Nietzsche pode ter exagerado ao dizer que devia possuir os únicos exemplares dos livros em Viena, mas sem dúvida Brauer se tornara agora o único vienense a ter 2 exemplares deles. Dr. Brauer, estes não são os mesmos livros que aquela dama russa deixou? Frau Becker acabou de trazer a correspondência da manhã e, ao remover o jornal e o cordão da escrivania, observou os títulos dos livros. Mentiras geram mentiras, pensou Brauer. E que vida vigilante um mentiroso é forçado a viver. Frau Becker, conquanto formal e eficiente, também gostava de tratar dos pacientes. Seria ela capaz de mencionar para Nietzsche a dama russa e seu presente dos livros? Urgia adverti-la. Frau Becker, há uma coisa que preciso lhe dizer. Aquela mulher russa, Frau Salomé, a que tanto lhe agradou, é, ou era, amiga íntima do professor Nietzsche. Ela estava preocupada com o professor e foi responsável pelo seu encaminhamento para mim através de amigos. Somente ele não sabe disso, pois agora ele e Fraulein Salomé não se falam. Para que eu tenha uma chance de ajudá-lo, ele jamais poderá saber de meu encontro com ela. Frau Becker anuiu com sua habitual discrição e olhou pela janela para ver 2 pacientes chegando. Herr Hauptmann e Frau Canley. Qual deles deseja atender primeiro? Marcar com Nietzsche uma hora certa fora um procedimento incomum. Via de regra, Brauer, como os outros médicos vienenses, especificava meramente o dia e atendia os pacientes na ordem de chegada. Chame o Sr. Hauptmann. Ele precisa retornar ao trabalho. Após atender o último paciente da manhã, Brauer decidiu estudar os livros de Nietzsche antes da visita dele no dia seguinte, de modo que pediu a Frau Becker que avisasse a esposa que ele só subiria quando o almoço estivesse realmente servido. Depois, apanhou os 2 volumes com encadernação barata, ambos com menos de 300 páginas. Preferia ler os exemplares trazidos por Lois Salomé, de modo a poder sublinhar trechos e a pôr anotações nas margens durante a leitura. Mas se sentiu compelida a ler os exemplares do próprio Nietzsche, como que para minimizar sua duplicidade. As marcações pessoais de Nietzsche eram confusas, muitas passagens sublinhadas, e nas margens, muitos pontos de exclamação e brandos de sim, sim, e ocasionalmente de não, ou idiota. Também muitas notas rabiscadas que Brauer não conseguiu decifrar. Eram livros estranhos, diferentes de qualquer outra que já vira. Cada livro continha centenas de seções numeradas, muitas delas sem qualquer relação entre si. As seções eram breves, com no máximo 2 ou 3 parágrafos, muitas vezes apenas umas poucas sentenças e às vezes simplesmente um aforismo. Os pensamentos são as sombras de nossos sentimentos, sempre mais escuros, vazios e simples. Ninguém mais morre devido a verdades fatais hoje em dia. Existem antídotos em demasia. De que serve um livro que não nos transporta além de todos os livros?
Evidentemente, o professor Nietzsche se sentia qualificado para discursar sobre qualquer tema: música, arte, natureza, política, hermenêutica, história, psicologia. Lois Salomé o descrevera como um grande filósofo. Talvez Brauer não se sentia apto para julgar o conteúdo de seus livros, mas estava claro que Nietzsche era um escritor poético, um verdadeiro Dichter. Algumas das declarações de Nietzsche pareciam ridículas. Um pronunciamento tolo, por exemplo, de que pais e filhos sempre têm mais em comum do que mães e filhas. Mas muitos dos aforismos despertaram a autorreflexão. Qual é o sinal da libertação? Não mais se envergonhar diante de si próprio. Inspecionou-o a uma passagem particularmente interessante. Assim como ossos, carne, intestinos e vasos sanguíneos estão encerrados em uma pele que torna a visão do homem insuportável, também as agitações e paixões da alma estão envolvidas pela vaidade. Ela é a pele da alma. O que fazer desses escritos? Eles desafiavam qualquer caracterização, exceto que em conjunto pareciam deliberadamente provocadores. Desafiavam todas as convenções, questionavam ou até denegriam as virtudes convencionais e louvavam a anarquia. Brauer olhou as horas. 1h15. Não havia mais tempo para folhear calmamente os livros. Sabendo que seria chamado para o almoço a qualquer momento, procurou passagens que pudessem oferecer uma ajuda prática no encontro do dia seguinte com Nietzsche. A programação de Freud no hospital geralmente não permitia que viesse jantar às quintas-feiras. Mas naquele dia, Brauer o convidara especialmente para conversarem sobre a consulta de Nietzsche. Após o jantar tipicamente vienense, uma apetitosa sopa de repolhos com passas, Weiner Sultich, spatizelle, couve de Bruxelas, tomates panados assados, o pumperquil, caseiro de Marta, maçã assada com canela e creme chantilly, e água mineral. Brauer e Freud se retiraram para o gabinete. Ao descrever o histórico médico e os sintomas do paciente que estava chamando de Hector Müller, Brauer percebeu as pálpebras de Freud lentamente cerrando-se. Já enfrentara a letargia pós-prandial de Freud antes e sabia como lidar com ela. Então, Zig, disse abruptamente, vamos treinar para seus exames de matrícula médica. Fingirei ser o professor Natangel. Não consegui dormir esta noite. Estou com um pouco de dispepsia e Matilde está me enchendo de novo porque me atrasei no almoço, de modo que estou rabugento o suficiente para imitar o Brutamontes. Brauer adotou um forte sotaque norte-alemão e a postura rígida e autoritária de um prussiano. Muito bem, Dr. Freud. Forneci-lhe o histórico médico de Hector Müller. Agora o senhor está pronto para o exame físico. Diga-me, o que o senhor examinará? Os olhos de Freud se abriram totalmente, e com o dedo afrouxou o colarinho. Não compartilhava do gosto de Brauer por esses exames simultâneos. Embora concordasse que fossem bons pedagogicamente, eles sempre o agitavam. Sem dúvida, começou. O paciente sofre de uma lesão no sistema nervoso central. Sua cefaleia, a deterioração da visão, o histórico neurológico do pai, seus distúrbios do equilíbrio, tudo aponta para isso. Suspeito de um tumor cerebral, possivelmente uma esclerose disseminada. Farei um exame neurológico completo, verificando os nervos cranianos com grande cuidado, especialmente o primeiro, segundo, quinto e 11º. Também verificarei os campos visuais cuidadosamente. O tumor pode estar pressionando o nervo óptico. E quanto aos outros fenômenos visuais, Dr. Freud? As cintilações, a visão embaçada de manhã, que melhora com o correr do dia. O senhor, por acaso, conhece um câncer capaz de provocá-los? Darei uma boa olhada na retina. Ele pode sofrer de alguma degeneração da mácula. Degeneração da mácula que melhora de tarde? Notável. Eis um caso que merece um artigo. E sua fadiga periódica, seus sintomas reumáticos e seus vômitos de sangue também são causados por um câncer? Professor Notangel, o paciente pode ter duas doenças, pulgas e piolhos também, conforme o Pouser costumava dizer. Ele pode estar anêmico. Como o senhor examinaria a anemia? Por um exame de fezes e da hemoglobina. Nem gote. O que lhe ensinam nas escolas médicas de Viena. Examine com seus 5 sentidos. Esqueça os exames de laboratório. Sua medicina judaica. O laboratório apenas confirma o que seus exames físicos já revelaram. Suponhamos que esteja no campo de batalha. Doutor,
Irá pedir um exame de fezes? Eu examinaria a cor do paciente, sobretudo as dobras das palmas e as membranas das mucosas, gengivas, língua e conjuntiva. Certo, mas esqueceu o mais importante, as unhas da mão. Brouwer picarriou e continuou a bancar o professor Notangel. Agora, meu jovem aspirante a doutor, revelarei os resultados do exame físico. Primeiro, o exame neurológico está completa e absolutamente normal. Não há nenhuma descoberta negativa, mesmo quanto a um tumor cerebral ou a uma esclerose disseminada, os quais, Dr. Freud, eram improváveis desde o início, a não ser que conheça casos que persistem por anos e irrompem periodicamente com uma grave sintopatologia durante 24 a 48 horas e depois se dissolvem inteiramente sem nenhum déficit neurológico. Não, não e não. Essa não é uma doença estrutural, mas um distúrbio fisiológico episódico. Brouwer se deteve e, exagerando o sotaque prussiano, pronunciou: Só existe um diagnóstico possível, Dr. Freud. Freud corou intensamente. Não sei. Pareceu tão desamparado que Brouwer parou a brincadeira. Despediu Notangel e abrandou o tom. Sim, você sabe, Zig. Discutimos na última vez. Hemicrania ou enxaqueca? Não fique envergonhado por não ter pensado nisso. A enxaqueca é uma doença caseira. Os aspirantes à clínica médica raramente deparam com ela, porque as vítimas da enxaqueca raramente vão parar no hospital. Sem dúvida, o Sr. Muller sofre de uma grave enxaqueca. Ele possui todos os sintomas clássicos. Recapitulemo-nos: ataques intermitentes de cefaleias unilaterais latejantes, aliás, muitas vezes de família, acompanhadas de anorexia, náusea e vômitos e aberrações visuais, clarões luminosos, prodrômicos ou mesmo hemianopsia. Freud apanhara um pequeno caderno no bolso interno do paletó e estava tomando notas. Estou me lembrando de algumas de minhas leituras sobre hemicrania, Joseph. Segundo a teoria de Du Bois, realmente, trata-se de uma doença vascular, cuja dor é causada por um espasmo das arteríolas cerebrais. Du Bois-Reymond está certo quanto à natureza vascular, mas nem todos os pacientes sofrem do espasmo das arteríolas. Vi muitos com o contrário, uma dilatação dos vasos. Moellendorff pensa que a dor é causada não por um espasmo, mas por um estiramento dos vasos sanguíneos relaxados. E quanto à sua perda de visão? Aqui entram suas pulgas e piolhos. Resulta de outra coisa, não da enxaqueca. Não consegui focalizar meu oftalmoscópio na retina dele. Algo obstrui minha visão. Não está no cristalino, não se trata de uma catarata, e sim na córnea. Ignora a sua dessa opacidade da córnea, mas já havia antes. Talvez seja edema da córnea. Isso explicaria o fato de sua visão ser pior de manhã. O edema da córnea é maior depois que os olhos estiveram fechados a noite toda e melhora gradualmente quando o líquido se evapora nos olhos abertos de dia. E sua fraqueza? Ele está ligeiramente anêmico, possivelmente hemorragia gástrica, mas provavelmente anemia dietética. Sua dispepsia é tamanha que não consegue tolerar carne por semanas a fio. Freud continuou tomando notas. E quanto à prognose? A mesma doença matou seu pai. Ele me formulou a mesma pergunta, Zig. Na verdade, nunca tive um paciente que insistisse como ele em saber os fatos nus e crus. Ele me fez prometer que lhe diria a verdade, depois fez-me 3 perguntas. Se sua doença será progressiva, se ficará cego e se morrerá dela. Alguma vez você ouviu um paciente falar assim? Prometi que lhe responderia em nossa sessão de amanhã. O que você lhe dirá? Posso tranquilizá-lo bastante baseado em um excelente estudo do médico britânico de Lieveling, a melhor pesquisa médica que já vi proveniente da Inglaterra. Você deveria ler a monografia. Brouwer apanhou um grosso volume e o entregou a Freud, que lentamente folheou as páginas. Ainda não foi traduzida, continuou Brouwer, mas seu inglês é suficiente bom. Lieveling relata uma grande amostragem de vítimas de enxaqueca e conclui que a condição se torna menos potente com a idade e que não está associada a nenhuma outra doença cerebral. Assim, embora a enxaqueca seja hereditária, é altamente improvável que seu pai tenha morrido da mesma doença. É claro que o método de pesquisa de Lieveling não tem tanto rigor. A monografia não deixa claro se seus resultados se baseiam em dados longitudinais ou de amostragem. Você sabe a diferença, Zig? Freud respondeu imediatamente,
aparentando estar mais familiarizado com métodos de pesquisa do que com a medicina clínica. O método longitudinal significa acompanhar pacientes individuais durante anos e descobrir que seus ataques diminuem à medida que envelhecem, não é? Precisamente, respondeu Brauer. E o método da amostragem? Freud o interrompeu como escolar na primeira fila da classe ávido por mostrar seus conhecimentos. O método da amostragem é uma observação única em um ponto do tempo. Neste caso, de que os pacientes mais velhos na amostragem mostram menos ataques de enxaqueca do que os mais jovens. Satisfeito com o prazer do amigo, Brauer deu-lhe outra oportunidade de brilhar. Você sabe que método é mais preciso? O método da amostragem não pode ser muito preciso. A amostragem poderá conter muito poucos pacientes mais velhos com enxaqueca grave, não porque a doença se atenue com a idade, mas porque tais pacientes estão doentes demais e desiludidos demais com os médicos para concordarem em seus estudados. Exatamente. E uma deficiência que não creio que Liveling tenha percebido. Uma excelente resposta, Zeke. Que tal comemorarmos com um charuto? Freud aceitou com prazer um dos finos charutos turcos de Brauer e os dois homens os acenderam e saborearam o aroma. Agora, comentou Freud, podemos conversar sobre o resto do caso? Acrescentou então em um alto cochicho. A parte interessante. Brauer sorriu. Talvez eu não devesse dizê-lo, continuou Freud. Mas desde que Notangel saiu da sala, confesso-lhe em particular que os aspectos psicológicos do caso me intrigam mais do que o quadro clínico. Brauer notou que seu jovem amigo parecia de fato mais animado. Os olhos de Freud faiscavam de curiosidade ao perguntar: até que ponto esse paciente é suicida? Você conseguiu adverti-lo a procurar aconselhamento? Agora foi a vez de Brauer se sentir embaraçado. Corou ao recordar como, na última conversa deles, estudara confiança em suas habilidades de entrevistador. Ele é um homem estranho, Zeke. Nunca vi tamanha resistência. Foi como um muro de tijolos inteligente. Ele me deu várias boas aberturas. Falou que se sentiu bem somente 50 dias no ano passado. Cheio de maus humores, temendo de ser traído, viver em total isolamento, ser um escritor sem leitores, sofrer de grave insônia com pensamentos noturnos malignos. Mas, Joseph, esses são exatamente os tipos de aberturas que você disse estar procurando. Exatamente. Mas cada vez que busco uma delas, acabo de mãos banando. Sim, ele reconhece estar frequentemente doente, mas insiste que é seu corpo que está doente, não ele, não sua essência. Quanto aos maus humores, ele se declara orgulhoso pela coragem de ter maus humores. Como pode? Conversa maluca? Traição? Sim. Suspeito que se refira ao ocorrido com Franklin Salomé, mas ele alega ter superado esse fato e não deseja discuti-lo. Quanto ao suicídio, nega intenções suicidas, mas defende o direito do paciente de escolher a própria morte. Embora pudesse gostar da morte, ele diz que a recompensa final dos mortos é não morrer mais. Ainda tem muito a realizar, livros e livros por escrever. De fato, ele diz que sua doença está grávida de livros e que sua cefaleia sejam as dores de partos cerebrais. Freud balançou a cabeça em simpatia à consternação de Brauer. Dores de partos cerebrais. Que metáfora! Como Minerva nascida da fronte de Zeus. Estranhos pensamentos. Dor de parto cerebral, escolher a própria morte, a coragem de ter maus humores, até que ele é inteligente, Joseph. Será? Pergunto-me, uma inteligência maluca ou uma loucura sábia? Brauer fez que sim com a cabeça. Freud reclinou-se, exalou uma longa emanação de fumaça azulada e observou-a ascender e dissipar-se antes de retomar a palavra. Esse caso está se tornando cada dia mais fascinante. Que me diz o relato de Franklin do desperto suicida? Estará ele mentindo para ela? Ou para você, ou para si mesmo? Mentir para si mesmo, Zig? Como você mente para si próprio? Quem é o mentiroso? Para quem se está mentindo? Talvez parte dela tenha intenções suicidas, mas a parte consciente não sabe. Brauer se virou para olhar mais de perto seu jovem amigo. Esperava ver um sorriso em sua face, mas Freud estava absolutamente sério. Zig, cada vez mais você fala desse pequeno homúnculo inconsciente vivendo uma vida à parte de seu hospedeiro. Por favor, Zig, siga meu conselho. Fale dessa teoria apenas para mim. Não sequer a chamarei de teoria, pois carece de provas empíricas.
Vamos denominá-la um voo da imaginação. Não fale desse voo da imaginação com Brooke, pois aliviará sua culpa por não ter a coragem de promover um judeu. Freud respondeu de forma incomum e resoluta. Ficará entre nós até que tenha provas suficientes. Então publicarei sem dúvida minha descoberta. Pela primeira vez, Brauer percebeu que não restava muito de puerilidade em seu jovem amigo. Pelo contrário, estava germinando uma audácia, uma vontade de lutar pelas convicções, qualidade de que Brauer gostaria de ter sido dotado. Zig, você fala de provas empíricas como se fosse ser objeto de investigação científica. Mas esse homúnculo carece de realidade concreta. Trata-se simplesmente de um construto, como um ideal platônico, em que poderiam consistir as provas empíricas. Pode me dar ao menos um exemplo? E não fale dos sonhos, pois não os aceitarei como provas. Eles também são construtores sem substância. Você próprio forneceu as provas empíricas, Joseph. Você me diz que a vida emocional de Berta Papin é condicionada por eventos ocorridos exatamente 12 meses antes, eventos passados dos quais ela não tem consciência. No entanto, eles são descritos com precisão no diário da mãe de um ano atrás. Ao me ver, isso equivale a uma prova de laboratório. Mas isso pressupõe que Berta seja uma testemunha confiável, que ela realmente não se lembre desses eventos passados. Novamente pensou Brauer. Aquele mas demoníaco sentiu como se socasse a si mesmo. Toda sua vida tomara posições mas vacilantes e agora repetira-o com Freud, bem como com Nietzsche, quando no fundo suspeitava de que ambos estivessem certos. Freud anotou algumas outras sentenças em seu caderno. Joseph, será que vou poder ler o diário da senhora Papin alguma vez? Devolvi-o a ela, mas acredito que possa apanhá-lo de novo. Freud tirou o relógio da algibeira e consultou as horas. Tenho que voltar ao hospital logo para as rondas de Notangel. Mas antes de ir, diga-me o que fará com seu paciente relutante. Você quer dizer que eu gostaria de fazer? 3 etapas. Gostaria de estabelecer uma boa relação médico-paciente com ele. Depois, gostaria de interná-lo em uma clínica por algumas semanas para observar sua hemicrania e regular sua medicação. Durante esse tempo, gostaria de me encontrar com ele frequentemente para discussões profundas de seu desespero. Brauer suspirou. Mas conhecendo-o como eu o conheço, há poucas chances de ele cooperar em qualquer um desses itens. Alguma ideia, Zig? Freud, que continuava folheando a monografia de Liveling, parou em uma página para que Brauer o examinasse. Aqui, ouça isso. Sob etiologia. Liveling escreve. Episódios de enxaqueca têm sido induzidos por dispepsia, por vista cansada e pelo estresse. Repouso prolongado no leito pode ser aconselhável. Vítimas jovens de enxaqueca talvez tenham que ser removidas do ambiente estressante do colégio e educadas na calma do lar. Alguns médicos recomendam mudar a ocupação para outra menos exigente. Brauer parecia curioso. E então? Acredito que essa seja a nossa resposta. Estresse. Por que não fazer do estresse a chave de seu plano de tratamento? Assuma a posição de que para superar sua enxaqueca, Muller precisa reduzir seu estresse, inclusive o estresse mental. Sugira-lhe que o estresse é emoção sufocada e que, como no tratamento de Berta, pode ser reduzida proporcionando ao paciente um escoadouro. Use o método da limpeza de chaminé. Você pode até mostrar-lhe essa afirmação de Liveling e invocar o poder da autoridade médica. Freud notou que Brauer sorria de suas palavras e perguntou: Você acha esse plano idiota? De jeito nenhum, Zig. Na verdade, penso que é um excelente conselho e o seguirei à risca. O que me fez sorrir foram suas últimas palavras. Invocar o poder da autoridade médica. Você teria que me conhecer, o paciente, para entender por que a ideia de esperar que se dobre a autoridade médica ou a qualquer outro tipo de autoridade me faz rir. Abrindo a Gaia Ciência de Nietzsche, Brauer leu em voz alta diversas passagens que marcara. Muller contesta toda e qualquer autoridade e convenções. Por exemplo, ele desmascara as virtudes e as rebatia de vício, como nesta visão da fidelidade. Obstinadamente, ele se apega a algo que compreendeu claramente, mas o chama de fidelidade. E da polidez, ele é tão polido, sim, ele sempre traz um biscoito para Cérbero, e é tão tímido que pensa que todos são Cérbero, mesmo você e eu. Essa é sua polidez.
E ouça esta fascinante metáfora tanto da deficiência visual como do desespero. Achar tudo profundo. Eis um traço inconveniente. Faz com que forcemos a vista o tempo todo e, no final, encontra-se mais do que se poderia desejar. Freud escutava com interesse. Enxergar mais do que se deseja, murmurou. Gostaria de saber o que ele enxergou. Posso dar uma olhada no livro? Mas Brauer tinha a resposta na ponta da língua. Zig, ele me fez jurar que não mostraria este livro a ninguém, pois contém anotações pessoais. Meu relacionamento com ele é tão frágil que por hora convém atender a seu pedido. Mais tarde, talvez. Uma das coisas estranhas em minha entrevista com Muller prosseguiu, parando no último de seus marcadores. Foi que sempre que tentei expressar empatia por ele, sentiu-se ofendido e rompeu a relação entre nós. Ah, a ponte! Achei a passagem que estava procurando. Enquanto Brauer lia, Freud fechava os olhos para se concentrar melhor. Houve uma época em nossas vidas em que estávamos tão próximos que nada parecia obstruir nossa amizade e fraternidade, e apenas uma pequena ponte nos separava. Quando você ia subir na ponte, eu lhe perguntei: Você quer atravessar a ponte até mim? Imediatamente você deixou de querê-lo, e quando repeti a pergunta, você ficou silente. Desde então, montanhas, rios torrenciais e o que quer que separe e aliene interpuseram-se entre nós, e mesmo que quiséssemos nos reunir, não conseguiríamos. Agora, ao pensar no pontilhão, você perde as palavras e soluça, e se maravilha. Brauer pôs o livro de volta na escrivaninha. Que conclusão você tira disso, Zig? Estou em dúvida. Freud se levantou e andou diante da estante de livros enquanto falava. É uma historieta curiosa. Vamos analisá-la. Uma pessoa está prestes a atravessar a ponte, ou seja, a se aproximar da outra, quando a segunda pessoa a convida a fazer exatamente o que planejara. Com isso, a primeira pessoa não consegue mais dar o passo, porque agora parecia estar se submetendo à outra, o poder aparentemente prejudicando a proximidade. Isso mesmo, tem razão, Zig. Excelente, agora entendo. Significa que Muller interpretará qualquer expressão de sentimento positivo como um lance pelo poder. Uma ideia estranha. Torna quase impossível aproximar-se dele. Em outra seção deste livro, ele diz que sentimos ódio por quem devassa nossos segredos e nos flagra com sentimentos meigos. O que precisamos no momento não é simpatia, mas recuperar nosso poder sobre nossas próprias emoções. Joseph, disse Freud, sentando-se novamente e batendo a cinza do charuto no cinzeiro. Semana passada observei a nova e engenhosa técnica cirúrgica de Pierrot na extração de um estômago canceroso. Agora, ao ouvir você, parece que terá de realizar uma cirurgia psicológica igualmente complexa e delicada. Você sabe de suas tendências suicidas pelo relato de Frownley, mas não pode dizer-lhe que sabe. Você tem que persuadi-lo a revelar seu desespero. Porém, se for bem-sucedido, ele o odiará por tê-lo envergonhado. Você tem que conquistar sua confiança. Porém, se agir com simpatia, o acusará de tentar adquirir poder sobre ele. Cirurgia psicológica. É interessante ouvir essa sua colocação, disse Brauer. Talvez estejamos desenvolvendo toda uma nova subespecialidade médica. Espere, há algo mais que gostaria de ler, pois me parece relevante. Virou as páginas de Humano, Demasiado Humano por alguns minutos. Não consigo achar a passagem agora, mas sua ideia é que, em busca, a verdade deve se submeter a uma análise psicológica pessoal. O termo é disseção moral. Aliás, ele chega a ponto de afirmar que os erros, mesmo dos maiores filósofos, foram causados pela ignorância das próprias motivações deles. Alega que, de modo a descobrir a verdade, deve-se primeiro conhecer totalmente a si mesmo. Para isso, deve-se remover a si mesmo do contexto costumeiro, até do próprio século ou país, para então examinar-se à distância. Analisar a própria psique, uma tarefa nada fácil, observou Freud levantando-se para partir, mas que seria obviamente facilitada pela presença de um guia objetivo e informado. Exatamente meu pensamento, exclamou Brauer acompanhando Freud pelo corredor. O difícil será persuadi-lo disso. Não creio que será difícil, disse Freud. Você tem a seu favor não só os argumentos dele sobre a dissensão psicológica, como também a teoria médica sobre o estresse e a enxaqueca, sutilmente invocada, é claro. Não vejo como deixar de persuadir seu filósofo relutante da conveniência de um processo de autoexame sob sua orientação.
Boa noite, Joseph. Obrigado, Zig. E Brouwer o abraçou brevemente no ombro. Foi uma conversa proveitosa. O aluno ensinou ao mestre. Carta de Elizabeth Nietzsche a Friedrich Nietzsche. Caro Fritz, nem mamãe nem eu temos tido notícias tuas há semanas. Esse não é o momento de desapareceres. Tua símia russa continua a espalhar mentiras sobre ti. Ela mostra aquela foto desgraçada tua e do judeu ré submissos a ela. E brinca com todos os que aprecias o sabor de seu chicote. Eu te avisei que apanhasse essa foto. Ela nos chantageará pelo resto de nossas vidas. Ela zomba de ti por toda parte, e seu amante ré faz coro com ela. Ela diz que Nietzsche, o filósofo espiritual, tem a ideia fixa dela. Uma parte da anatomia. Não tenho coragem de repetir suas palavras, sua obscenidade. Deixo para tua imaginação. Ela vive agora com teu amigo ré libertinamente, aos olhos da própria mãe. Uma turma da pesada, todos eles. Nada disso surpreende, ao menos não a mim. Continuo sofrendo pela forma como desprezastes minhas advertências em Teutenberg, mas agora está se tornando um jogo mais mortífero. Ela está infiltrando a Basileia com suas lorotas. Soube que está escrevendo cartas tanto para Kemp como para Wellen. Fritz, escuta-me. Ela não sossegará enquanto não te custar tua pensão.